Muito bem, galera. Estou recebendo aqui o Felipe Canavan, que é ex-jogador do Fluminense, ex-jogador profissional do Fluminense, agora é treinador do Sub-15, mas dizem que um dos grandes feitos da carreira dele foi ter jogado com ninguém menos que Marcelo. Subiu, jogou muito com o Marcelo na base, subiu para o profissional do Flu. Brincadeiras à parte, Felipe, obrigado por você estar aqui no canal do Leste, para a gente trocar essa ideia aqui, para falar um pouquinho sobre Marcelo, você que conhece ele muito bem, mas também desse desafio que você está assumindo agora no Sub-15 do Fluminense. Prazer ter você aqui no canal do Leste. Obrigado, agradeço o convite, Vitor, prazer é todo meu. Espero que a gente consiga bater um papo bacana, falar um pouquinho sobre essa trajetória ao longo de um cara muito especial, que é o Marcelo, falar um pouquinho da nossa categoria aí. Muito obrigado pelo convite. E eu queria começar, queria que você começasse explicando para a galera, para a torcida, como é que foi o seu início no Fluminense e como que você conheceu o Marcelo, quando que você conheceu o Marcelo ali nas categorias de base? Bom, eu sou mineiro, da Zona da Mata Mineira, sou de Cataguases, e em 2002, então, com 13 para 14 anos, eu fui observado por um profissional do Fluminense que está no clube até hoje, que é um dos nossos coordenadores em Xerém, que é o André Medeiros. E aí fui convidado para uma avaliação, fiz essa avaliação e fui aprovado nessa avaliação ainda no ano de 2002. E logo, com alguns meses de clube, eu tive o primeiro contato com o Marcelo. Ele já era uma realidade do futsal do clube, já era um dos destaques do Fluminense no futsal. Eu acho que naquele momento ele já era o grande expoente do futsal do clube, e aí, como um dos destaques, ele deu início a esse intercâmbio com o Xerém. E aí, ao longo do ano de 2002, ele fez alguns treinamentos com a gente, mas ainda com um vínculo muito forte com o futsal. Estava no meio da temporada, se eu não me engano, e ele termina a temporada de 2002 no futsal. E aí, no início de 2003, quando a gente se apresenta na categoria Sub-15, ele já vem em definitivo por campo e se integra ao nosso grupo. E eu me lembro muito bem que foi uma adaptação natural. Ele é um cara muito comunicativo, uma pessoa extremamente acessível, um cara que faz amizade muito fácil, tem uma capacidade gigante de se relacionar com as pessoas. E aí essa adaptação foi muito simples por conta dessa personalidade do Marcelo, né? E quando essa adaptação é facilitada, a adaptação ao jogo também é mais fácil. E aí ele não demorou muito a se adaptar. Em pouquíssimos meses já era um dos destaques do nosso time. Já era craque assim desde o início, Felipe. Já logo Muito, de cara já dá para ver. muito acima da média, tecnicamente, um cara que entende o jogo de uma maneira absurda, tem uma leitura absurda das situações do jogo, com e sem bola. Isso sempre foi um grande diferencial dele. E além de toda a capacidade técnica, é um cara que sempre se destacou muito também pelo nível competitivo. É um cara que sempre gostou de ganhar em treinos e jogos. É um cara que sempre se tornou um dos líderes da categoria. E aí, logo depois disso, com pouquíssimos meses de Xerém, o que não veio a ser surpresa para a gente, ele já começou a ser convocado para as seleções de base, né? Eu me lembro que em 2003 teve a primeira convocação da nossa geração, que é a geração nascida em 88, e ele logo nas primeiras convocações foi lembrado, e aí não saiu mais. Teve uma sequência muito bacana nas seleções de base, sub-15, sub-17, e aí a carreira deslanchou. O resto é essa história bonita aí que a gente conhece.
E tem uma história que ele, não sei se era no Sub-15, não sei se já foi com vocês isso, que ele apostava nas categorias de base, ele apostava que ia pegar, às vezes pegar uma bola no campo defensivo, que ia sair driblando todo mundo, que ia sair passando por todo mundo e que ia fazer o gol, e normalmente ele ganhava essa aposta, era assim mesmo? O Marcelo é um cara muito extrovertido, né? E eu acho que essa coisa que ele tem de competir, é um cara apaixonado por competição. E ele começava a fazer isso em treino muitas das vezes. Cara, vou receber uma bola aqui, vou passar por um, dois, vou buscar uma tabela e vou fazer um gol de direita. E aí, quando a gente olhava, aquilo estava acontecendo. Aí, daqui a pouco, vou tentar uma jogada nesse corredor e eu quero dar uma caneta naquele cara que vai vir me marcar. E isso, às vezes, acontecia. E era bacana de vivenciar aquilo, porque era um nível de técnica e de coragem, de confiança, de ousadia absurdo. Era muito legal ver aquilo tudo de perto. Assim, ele sempre manteve uma relação, assim, pelo que se sabe, ele sempre fez questão de manter uma relação com ex-jogadores, com ex-companheiros da época de Fluminense. Tem até um grupo de WhatsApp que ele costuma falar muito. Sempre foi assim mesmo, ô Felipe? Ele sempre falou muito com vocês, assim? Sempre. O Marcelo sempre foi um cara extremamente acessível. Eu acho que a criação que ele teve, eu tive a oportunidade de frequentar a casa dele, os avós, o pai. Eu acho que isso formou um ser humano muito especial. É um cara de um coração imenso que nunca perdeu a simplicidade daquele cara que estava chegando em Xerém lá em 2002, 2003, vindo do futsal, cheio de dúvida, assim como todo mundo. E aí, daqui a pouco, em pouco tempo, eu pessoalmente considero pouco tempo o cara jogar 4, 5 anos e de repente estar no Real Madrid, um dos clubes mais vitoriosos do mundo. Então, eu considero isso pouquíssimo tempo, mas ele nunca perdeu a simplicidade, ele nunca se distanciou. Apesar da distância física, era um cara que fazia questão de atender todo mundo dentro do possível. E essa relação que a gente conseguiu manter ao longo desses anos é muito por conta desse interesse, dessa vontade que ele tem de manter as raízes e a amizade dessas pessoas que eu acho que também ele considera especial na vida dele. Certamente, assim, vocês têm muita história. Você consegue lembrar de alguma assim especial que você poderia contar para a gente, assim, alguma história bacana envolvendo esse o Marcelo? Te peguei de surpresa aí, mas se não tiver, pode deixar para depois também. Não, eu lembro de algumas coisas assim, lembro de algumas vitórias especiais que a gente teve ali no Sub-15, no Sub-17. Lembro de algumas curiosidades fora de campo. Eu lembro que nós uma vez, passando o final de semana na casa dele lá no Catete, o pai dele, o Gotê, pegou o Marcelo para começar a ensinar o Marcelo a dirigir no Fusca do seu Pedro, que era um Fusca vermelho, que o seu Pedro usava muitas das vezes para levar o Marcelo para Xerém. Na maioria das vezes ele ia de van, mas em alguns momentos o seu Pedro levava. E aí eu lembro de algumas situações engraçadas da gente ali no carro com o Gotê e o Marcelo aprendendo a dirigir ali no aterro do Flamengo. Era engraçado, tendo que desviar de pombo, tomando algumas duras do pai dele porque trocava de faixa sem dar seta. Enfim, algumas coisas de adolescente que eu também vivi com meu pai em Minas, mas eu tive a oportunidade de acompanhar ali algumas situações assim bem bacanas, de um cara Muito, muito simples. muito maneiro. Só para fechar essa questão do Marcelo, ele chegou a falar com vocês assim um pouco antes de voltar, falou: ó, segura aí que eu tô voltando, hein? Tô chegando e tal. Ele chegou a comentar alguma coisa com vocês ou foi surpresa para vocês também? Na verdade, não, a gente até comentou isso aqui, foi uma grande surpresa para todo mundo, porque a notícia foi rápida, né? Eu me lembro que eu estava dando treino no dia que ele foi anunciado, e aí alguém chegou no campo falando que o Marcelo tinha voltado, a gente até achou que
fosse alguma brincadeira, por não ver muita coisa na imprensa e eu, pessoalmente, não vi nenhum comentário a respeito. Aí depois já fui no vestiário, peguei o celular, a gente começou a ver, viu que era verdade. Mas nós não falamos sobre isso antes, não comentou. Mas, assim, a gente ficou muito feliz. Eu acho que para o clube, para o futebol brasileiro e para Xerém é um momento muito especial de estar recebendo um cara que se formou aqui, viveu tudo o que a gente viveu, alcançou o mais alto nível do futebol de alto rendimento e agora está aqui com a gente, está próximo. Acho que é um momento muito especial para o Fluminense e tenho certeza absoluta que ele vem muito motivado, vem para competir, vem para ganhar, porque está no DNA dele e estou muito ansioso para vê-lo em condição de estrear. Mas isso que eu ia te perguntar, o Felipe, você como treinador agora, que agora você, né, não é só um amigo do Marcelo, é como treinador também, então você tem propriedade para avaliar, né, um jogador como esse, voltando na idade que ele está voltando, ainda bem, com todas as condições de desempenhar, o que a gente pode esperar desse Marcelo aí no Fluminense? Olha, Vitor, primeira coisa, eu até falei isso num vídeo que eu tive a oportunidade de gravar para ele na semana passada. Além de toda a capacidade técnica que o Marcelo vai agregar, né, ao Fluminense, a gente está recebendo um cara extremamente vitorioso, com uma mentalidade extremamente vitoriosa, um ser humano incrível que tem uma capacidade absurda de mexer com o entorno, de motivar os outros profissionais, de, 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 de passar uma experiência de vida muito especial que eu acho que eu acho que ele muda o Fluminense de patamar sem sombra de dúvidas por conta do pacote Marcelo. Eu tenho falado isso para alguns amigos que a gente tem conversado. Além de toda a condição técnica, essa mentalidade que ele vai trazer depois de tanto tempo num clube gigantesco como o Real Madrid, isso é impagável, na minha opinião. E aí ele está se juntando a outros atletas que também são vencedores, alguns atletas que também têm uma carreira brilhante já, aliado a alguns atletas que estão começando a carreira e que estão num momento importante da carreira. Então, na minha opinião, Nino, André, Martinelli, o Arthur, que está começando agora a ter algumas oportunidades na equipe principal, olharem para o lado e ver o Marcelo, eu acho que isso não tem preço para a formação desses jogadores. E agora é ter um pouco de paciência. Eu tenho certeza que todo mundo lá em cima vai ter esse time, são profissionais extremamente capacitados para entender qual é o melhor momento da estreia, em que condição ele vai estar, mas assim, a chegada, já o ambiente de treino, isso eleva muito o nível, sem dúvida. Com certeza. E você está à frente agora desse sub-15 do Fluminense, Felipe. O que a gente pode esperar desse sub-15? Agora a gente vai ter um campeonato brasileiro primeiro, né, organizado pela CBF. A CBF já confirmou a competição. Como é que está sendo esse trabalho? O que a gente pode esperar dessa equipe aí? O sub-15 é uma categoria muito especial, né, Vitor? É uma etapa muito importante da nossa formação. Ano passado eu tive a oportunidade de liderar essa geração no sub-14 e ao final da temporada andei com essa geração para o sub-15. É uma geração que eu conheço muito bem. Eu acho que é um ano muito especial por conta desse primeiro brasileiro chancelado pela CBF. E a gente está olhando muito para essa competição, claro, que todo o ano é importante, mas o brasileiro, ele com toda certeza vai ter um peso especial no nosso planejamento. É uma geração muito boa, é uma geração muito competitiva, que ao longo do ano de 2022 amadureceu muito, né? É um ano desafiador para o menino que sai do sub-13, que é um jogo diferente, num momento da vida diferente, num período de treinamento diferente. Então, eu acho que ano passado eu vi um amadurecimento muito bacana desses jovens e a gente tem ótimas expectativas. Estamos encerrando o período de preparação agora, sexta-feira. Sábado, a gente dá início à Copa Rio, que é a nossa primeira
competição do ano, que também é uma competição importantíssima para a gente estreia contra o Nova Iguaçu fora de casa, mas pode esperar um time muito competitivo, com jogadores autônomos, inteligentes, que gostam de competir, desenvolveram isso ao longo desses anos no clube. Eu acho que a gente tem uma ideia bacana de jogo dentro dos jogadores que a gente tem. E o que eu acho que o torcedor tricolor pode esperar é muito comprometimento desses meninos, alegria, coragem, confiança, para tentar representar bem as nossas cores no cenário nacional e no cenário estadual também. Não é fácil, né, o Felipe, trabalhar assim com os jovens ainda que estão saindo ali, né? Estão vindo ainda. É um momento da vida muito delicado, entrando ali na adolescência, é um processo de formação e não é fácil avaliar aquele jogador que, né, você acha que vai realmente se transformar num profissional lá na frente, aquele que ainda precisa de um carinho especial. Tem até esse conceito de ainda não, né, na Xerém, eu queria que você explicasse como é que funciona isso, esse processo não só de escolha, mas também de fazer com que esse jovem ele consiga evoluir para atingir um patamar alto na carreira. Sem dúvida. Esse not yet, esse ainda não, é um conceito bem bacana que nós começamos a ouvir num evento da nossa psicologia, e eu achei bem legal, porque tem tudo a ver com a formação. Muitas das vezes a gente tem um atleta que tem uma boa capacidade técnica, tem uma boa percepção do jogo em si, é um cara que você consegue olhar e ele entende bem as fases do jogo, é um atleta que você consegue enxergar um potencial futuro, porque muitas das vezes ele ainda não atingiu o seu nível maturacional ideal para competir naquela categoria. Temos alguns atletas assim nessa geração 2008 e a gente tenta trabalhar, mostrar para eles que o mais importante é que ele tenha a capacidade de entender o que é a nossa filosofia de formação, que ele tenha a capacidade de absorver o conteúdo do clube, independente se ele vai competir agora ou daqui a 1 ano, 2. E é um conceito bacana para a gente tentar manter aquele garoto mobilizado e entender que ele está sendo preparado para um momento futuro. E isso é uma coisa que eu acredito muito. A gente precisa ter essa leitura, essa capacidade de perceber o momento do jogador, principalmente na base, porque o grande objetivo da base é formar, e no nível que a gente está aqui no Fluminense hoje, isso se torna ainda mais importante. Então, quanto menos a gente conseguir errar, melhor para o clube, melhor para o atleta, melhor para a nossa formação, melhor para o futebol brasileiro. É isso que a gente acredita e a gente trabalha muito para minimizar as chances de erro, tentando desenvolver processos, controlar esses processos e tentar entregar o melhor conteúdo para os nossos atletas aí, dia após dia em Xerém. E para quem não sabe, para a gente fechar aqui, Felipe, você não só jogou na base do Fluminense, como se tornou profissional no Fluminense, né, lá em 2008, naquele time do Renato, né, e depois você rodou para alguns clubes, se aposentou do futebol profissional e foi estudar e agora retornou às origens como treinador, né? Só resumidamente explicando aí como é que foi esse caminho até chegar agora a assumir o Sub-15 do Fluminense. Eu tive a oportunidade de passar pelo Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20 do Fluminense. Fiz a transição base profissional em 2008. Naquele ano, foi um ano bem especial para o clube, o ano da final da Libertadores. O Renato era o treinador. E eu tive a oportunidade de participar de alguns jogos do Carioca, do Campeonato Brasileiro. Tive algumas oportunidades de entrar. Joguei alguns jogos daquele primeiro semestre e não consegui me firmar naquele contexto. Saí do Fluminense depois de quase 9 anos de clube, contando base profissional. E aí rodei, tive
uma passagem pelo futebol mineiro, joguei no Tupi, joguei no Vila Nova, joguei na Caldense, uma breve passagem também pelo futebol paranaense, tive a oportunidade de jogar fora do país também, em Malta, e aí com 28 anos eu entendi que tinha chegado o meu momento de parar, eu já estava pensando em virar a chave, tomei a decisão de seguir trabalhando com futebol, estudei educação física, fiz os cursos de formação de treinadores da CBF Academy, e aí não pensei duas vezes em buscar me formar como profissional, onde eu me formei como atleta. E aí retornei a Xerém para um período de estágio, tive a oportunidade de ser contratado logo depois desse período, fui auxiliar técnico do Sub-14, do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20, um período muito rico da minha formação, trabalhei com grandes treinadores, e busquei me capacitar para essa oportunidade. Tive a minha primeira oportunidade como treinador do Sub-14 no ano passado e assumi a categoria Sub-15 em Xerém esse ano e estamos aí nessa batalha para seguir desenvolvendo os nossos jogadores, implementando as nossas ideias e tentando fazer de Xerém, do Fluminense, cada vez mais referência em formação e em conquista de títulos. Perfeito, Felipe. Pô, foi ótimo bater esse papo com você aqui no canal do Lessa, muito legal, né? A gente entendeu um pouco mais sobre uma pessoa que conviveu com o Marcelo desde o início, né? Que viveu tudo aquilo, que acompanhou todo o início da trajetória dele, que hoje tem muita propriedade para falar sobre ele. E, claro, esse trabalho do Sub-15 que é muito importante, esse jovem chegando ali para categoria que antigamente chamava de infantil, hoje eu acho que não tem muito mais isso, né? Mas, enfim, é o início da trajetória, do processo de formação ali, de futuros grandes jogadores. Quem sabe a gente não tem um novo Marcelo aí no Sub-15 e a gente vai poder contemplar isso mais à frente. E esse trabalho que vocês fazem é fundamental nessa transição. Muito obrigado, Felipe, pela atenção aqui e todo o sucesso do mundo aí no seu trabalho à frente do Sub-15 do Flu. Eu que agradeço, Vitor. Grande prazer falar com você. Obrigado pelo espaço. Acho que é sempre bacana a gente poder falar um pouquinho do que a gente tem tentado desenvolver em Xerém. E, bom, grande prazer falar também de um grande amigo e que volta num momento muito especial do clube. Acho que essa parceria tem tudo para dar certo e vamos torcer para ele estrear logo e poder vestir essa camisa 12 aí no Maraca para a gente estar junto lá na torcida. Obrigado aí pelo espaço, um grande abraço.